A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Uma excelente sexta-feira para você, aonde você estiver me ouvindo. Que Deus possa te abençoar grandemente. Tem uma palavra da parte do nosso Deus para você que se encontra no primeiro livro de Samuel, do capítulo 14, a partir do versículo 24, que diz assim: Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: Teu pai conjurou solenemente o povo e disse: Maldito o homem que hoje comer pão. Estava o povo exausto. Então disse Jonatas: Meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos, por eu ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo de seus inimigos, porém desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus desde Miquimás até Aijalon. O povo se achava exausto e em extremo. E lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e os comeram com sangue. Disso informaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor comendo com sangue. Disse ele: Procedestes aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Espalhai-vos entre o povo e dizeis: Cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e matai-vos aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi, de que já lançara a mão, e os mataram ali, e edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Amém? Essa passagem está narrando uma guerra que eles tiveram, que eles estavam lutando, né, contra os filisteus. E Saul, ele fez uma promessa para ele mesmo, que o povo não podia comer, né, antes de anoitecer, porque antes disso ele queria vingar dos seus inimigos. Só que ele, dentro dele, ele tinha essa promessa, né? Ele fez essa promessa: hoje eu vou vencer os meus inimigos, vocês não vão comer nada, nós não vamos comer. Enquanto nós não vencermos completamente e não sairmos daqui com a vitória na mão, ninguém toca em comida, ninguém vai tocar em pão, ou seja, qualquer coisa que é para levar a boca para comer, vocês não comam. Então o Saul em si, ele começou a trazer esse fardo pesado, né, para os guerreiros dele, porque assim, ele que fez a aliança, ele que fez a promessa, né? Então assim, se ele quisesse comer ou não deixar de comer, isso era problema dele, mas ele não tinha que colocar as pessoas, né, nas alianças que ele estava fazendo, nos pactos que ele estava criando. E Jonatas, gente, Jonatas, se você estudar Jonatas e ler as atitudes do filho de Saul, porque Jonatas era muito amigo de Davi. E você vai observar que Jonatas também era muito brincalhão, tinha o mesmo perfil do Davi. O mesmo perfil de Jonatas, você estuda Davi, é a mesma coisa, por isso que eles se davam muito bem, sabe? E Jonatas, ele era, faz parecer que ele era assim muito aquele meninão, sabe, que gostava de brincar, de levar as coisas na brincadeira, falando sério. Já viu aquela pessoa que leva as coisas na brincadeira, mas está falando sério, né? Essas pessoas é muito fácil de lidar, porque elas não levam nada ao pé da letra, não leva para maldade, entende? Tem pessoas que são assim, que brincam, que sorriem, que acham graça. Agora, se você lidar com pessoas que estão sempre a levar para o lado difícil da coisa, estão sempre estressadas da vida, né? Tem aquelas pessoas que estão sempre estressadas.
Como você vai? Aqui os portugueses têm um costume assim muito engraçado, que você pergunta assim: como é que você está? Vai se andando, vai se andando. É assim, a gente tem que falar que está bem, mesmo que não esteja bem, mas a gente tem que falar que está bem, né? Vai se andando e não sei o quê. Não, vai se andando, mas graças a Deus estou bem, estou respirando, né? Deus está me dando força para estar aqui, então as coisas vai indo, porque nem tudo é como a gente quer, né? Tem dias assim que é pesado, é aquele fardo. Tem dias que você não tem disposição de sair nem de casa. Se não for mesmo obrigatório, você não sai da sua casa. Mas Saul, ele estava dizendo aqui que maldito era o homem que comia esse pão antes de anoitecer, porque ele queria vingar dos inimigos dele. O povo já estava cansado, presta atenção, o povo estava cansado. Eles vinham de noites e noites de guerra, né? Lutando, vencendo, matando, morrendo, porque muitos morreram também. E o povo, você sabe que uma coisa é assim, a fome, né? Fome e sede. Isso prevalece dentro do ser humano de uma forma assim que nós não queremos, mas está lá. Principalmente quando tem muita gente quando é ansiosa, porque eu quando sou ansiosa, eu como muito. Sabe? Me dá vontade de comer só doce. Quando eu tô com aquela ansiedade, só me dá vontade de comer doce. Outras pessoas já é outra coisa, fazer outras coisas. Mas a ansiedade em si, se a gente não souber controlar, né? Isso atrapalha muito, até a nossa saúde. Porque a gente come sem precisar comer, mas você está tão ansioso que você desconta na comida. E Saul, ele não pensou, né, que os guerreiros dele, os soldados que ele tinha no exército, eles estavam exaustos. Então eles vinham de uma longa batalha e a primeira coisa que ele fez foi essa promessa estúpida que ele falou assim: ninguém vai tocar, ninguém vai comer em nada. E Jonatas não estava lá para ouvir o que o pai tinha falado. Aí Jonatas, como ele não tinha ouvido que o pai tinha lá prometido, eles vão para a floresta, chega lá no bosque, né? E a palavra diz que corria mel. Não sei se era mel de abelhas, não sei se era alguma seiva de alguma árvore, não sei. A palavra está dizendo aqui que quando eles chegaram ao bosque, corria mel. Só que aqueles soldados que estavam com vontade, né, para ter energia, que já estavam debilitados, cansados, eles lembraram do pacto lá que o Saul, o rei Saul, ele tinha conjurado. Aí a coisa assim, mesmo que eu queira tocar nisso, eu não vou tocar porque, né, o meu rei falou que não era para tocar. Já viu aquelas pessoas que tem que resolver um problema? Não sei se já aconteceu isso com você. Mas é ela que tem que resolver o problema, mas ela mete você no problema, aí o que ela não pode fazer, ela também não te deixa fazer. Foi a mesma coisa. Porque Saul, ele estava determinado. Hoje eu vou destruir os meus inimigos. Enquanto eu não destruir, eu não vou comer. Mas os outros já tinham lutado muito, né? Comparado com o rei também ia para as batalhas, mas os soldados lutavam muito mais que o rei, porque o rei era mais protegido, mas os soldados estavam ali totalmente, né, à mercê do seu inimigo. Então eles cansados, exaustos, o que o rei deveria ter feito? Era ter liberado eles comerem dos despojos, porque eles tinham muitos despojos, eles trouxeram cabras, ovelhas, bois. Você pensar, eles tinham, né, trazido lá dos inimigos, despojos do inimigo. Então, a primeira coisa que o rei Saul deveria ter feito, falou: olha, agora chegou o tempo de descansar, porque vocês já lutaram o que tinha que lutar, tem os despojos aí nas vossas mãos, se assentam, comam, né, façam um churrasquinho, alguma coisa e se alimentem. Mas não, né? Porque aquela coisa é tão cego para conseguir aquilo que quer. Porque a gente, assim, Deus, quando está no assunto, a gente não precisa estar ali. Eu quero, eu vou fazer. Não, quando Deus está no assunto, as coisas de Deus, Ele leva você. Você não precisa, eu sempre falo, você não precisa forçar a porta. Por quê? Porque Deus já abriu a porta. Então, quando Deus abre uma porta, eu tenho aquela mentalidade e você vai pensar assim como eu a partir de hoje. Deus abre a porta. Quando você passa a porta, você imagina assim: uau, agora eu vou ter uma visão, né, panorâmica de tudo aquilo que eu queria e maravilhoso. Não, Deus quando abre a porta, esta porta, eu falo que é a chave mestra para abrir as outras.
Porque é como se você tivesse num corredor branco e tivesse várias e mais várias portas. Aquela é a porta principal. Mas você entra naquele corredor, aí tem uma atrás da outra. Ou seja, você vai passar uma por uma para saber o que tem atrás delas. E no caso, né, de Saul, Deus já estava dando vitória para ele. Deus já estava fazendo ele ser honrado no reinado dele. Então ele não precisava dessa sagacidade, dessa vontade de obter as coisas, prejudicando até mesmo os seus soldados. Porque os seus soldados, nos últimos versículos aqui do capítulo 14, eles começaram a pecar contra Deus. Porque chegou um momento que eles estavam tão famintos, tão exaustos. A palavra diz que eles estavam exaustos em extremo. Aí eles pegam os despojos, as ovelhas, os bois, os bezerros, eles matam ali no chão, onde eles estavam, e comeram com sangue mesmo. Então, assim, era escusado Saul levar, né, os soldados dele ao limite, porque eles estavam no seu limite. Então, Deus não é assim, né? O bom que Deus não é como nós, seres humanos. Porque muitas vezes a gente até coloca o pescoço de outra pessoa para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Se a gente não tomar cuidado com isso, tem muita gente que faz isso, né? Que usa a pessoa como escada para subir, que põe a pessoa como laranja para esconder aquilo que você quer esconder. Tem gente que faz isso. O mundo, gente, é imenso. E que tem pessoas desonestas, que pessoas que usam de malícia para enganar os outros. Nossa, gente, no mundo dos negócios é o que mais você encontra. Pessoas assim maliciosas, pessoas assim malfeitoras mesmo. E se você não tiver discernimento de Deus, você cai na balela da pessoa. Cai na conversa da pessoa. E Saul não precisava disso, sabe por quê? Porque a vitória ela não vem do homem. A vitória ela vem de Deus. Sabe, às vezes a gente fica preocupado com aquela conta que a gente tem que pagar, né? Que aquela prestação que está a vencer. A quem trabalha por conta própria, a mercadoria que você vai vender, você está preocupado se ela vai vender, se você vai vender ou se você não vai vender, porque aquilo faz parte do seu financeiro. Então, são preocupações, assim, que se você falar assim, é normal. Mas não deve fazer parte da sua vida. Porque quem dá a vitória para os filhos de Deus é o nosso Deus, é o próprio Deus. Então, eu não preciso, assim, ficar angustiada, porque o que eu entendo aqui é que Saul queria vencer de todas as maneiras, até mesmo prejudicando a saúde dos seus. E não vale a pena isso. Não vale a pena eu me esfolar e deixar as coisas, né, ir até o ponto de chegar assim que eles estavam pecando contra Deus. Era desnecessário isso. A palavra de Deus fala assim que o Senhor, ele firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Davi disse essas palavras. Então Deus ele firma os meus passos e firma os seus passos. Então eu não preciso me preocupar. Eu estive com uma senhora hoje brasileira, um casal brasileiro, e eles, quando eles estavam em outra cidade, depois eles passaram a morar aqui, e foi até através da nossa agência que eles alugaram ali um ponto comercial para abrir tipo uma lanchonete, né? E nesse período de 3 meses ela descobre que o marido estava com uma leucemia, está com leucemia. E ela sozinha, tem um filho adolescente, muito rebelde também. É um casal evangélico. E ela fechou, né? Fechou ali aquela pastelaria, não era pastelaria, bem dizer, que fala café. Um café é um lugar onde você marca um encontro com os amigos para comer, para beber. Então eles faziam muito isso, entendeu? Eles tinham ali um lugar onde que eles faziam também faziam comida, tipo um restaurante, um mini restaurante, mas era mais o lanche, né? Bem dizer assim. E ela descobriu, né, que o marido estava doente, então ela fechou, nem foi adiante, porque ela não conseguia administrar tudo sozinha, até porque o cozinheiro era ele. Ela só apoiava o marido. E o marido, né, até agora, depois de mais de 1 ano e pouco, ele está em tratamento. Está melhor e tal, mas ainda ele tem que fazer um transplante. E hoje de manhã eu estive com ela. Fui lá vê-la e ver como é que está tudo. E ela falou para mim, né? Porque eles estão sem trabalhar agora, porque ela tem que cuidar dele. E
sabe que as coisas não esperam, as contas não esperam, é tudo muito difícil, né? E ela falando para mim que o mais engraçado, que ela tem até uma quantia de dinheiro no Brasil, e ela falou assim, Sirlene, eu pedi tanto a Deus, porque eu falei, Deus, eu quero sustentar com dinheiro daqui, eu não quero mexer com dinheiro lá, e Deus não tem deixado faltar nada. Deus usou uma doutora, uma advogada, que entrou, né, com o processo para ver se eles conseguiam uma ajuda do governo e eles estão recebendo essa ajuda porque com certeza ele está incapaz de trabalhar, não pode trabalhar e ela também não tem conseguido trabalho e tal, está fazendo uns cursos. E ela falou assim, olha, Deus não tem deixado faltar nada. O mais incrível, Sirlene, que tudo Deus tem suprido. Então, a pessoa que tem os passos bons, a pessoa que é boa, a pessoa que faz a bondade, a pessoa que pratica a justiça, a pessoa que pratica o reino, Deus firma os seus passos. Deus, ele se compraz de você e ele te honra. Ele não deixa faltar nada. Ele não te abandona. Pode uma mãe com seu filho ali, amamentando, até esquecer do seu filho. Mas Deus não esquece dos seus filhos. Então, Saul estava tão preocupado com as posses que esquece de se preocupar com a saúde, né? Com o psicológico daqueles soldados. Eles estavam extremos cansados ao extremo. Mas o nosso Deus não é como Saul. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus não é como nós. Porque Ele sabe o nosso limite, Ele sabe a nossa fome, Ele conhece a nossa sede, Ele sabe das nossas necessidades. E o bom é que Ele não retribui como o homem retribui. Porque o homem retribui e cobra, mas Deus o que te dá Ele não cobra, é seu. Ele confia nas suas mãos para cuidar. Os filhos, a palavra fala que os filhos são herança do Senhor. Por quê? Porque é algo que Ele depositou nas suas mãos para você cuidar. Ou seja, quando uma pessoa passa, um ente querido, passa uma herança para um familiar querido, ele está dizendo assim, essa é a minha herança. Eu estou confiando nas suas mãos para você cuidar e dar continuidade. E Deus é igual. Deus, quando entrega qualquer benefício em nossas mãos, Ele está dizendo, isso é meu, mas eu estou confiando nas suas mãos para você cuidar. É tremendo, gente, se vocês pensarem dessa forma. Tudo que Deus coloca nas suas mãos, Ele está dizendo assim, isso tudo pertence a mim, mas eu estou confiando em você para você cuidar. Então, tudo que nós fazemos aqui será cobrado sim por Deus. Sabe quando um patrão seu te dá ali autoridade para você administrar um setor da empresa e o patrão confia em você para que você administre de uma forma correta, o que você deve fazer? Administrar e cumprir com aquilo que ele confiou, não foi? Exatamente, é Deus. Porque é por isso que muita gente lá no último minuto aqui na terra, quando tiver, né, o arrebatamento, e depois tiver o julgamento, onde todos vão estar diante de Deus, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, expulsamos demônios, pregamos a Tua palavra, curamos em Teu nome, e vai falar, o Senhor vai falar, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque eu dei nas vossas mãos algo para vocês cuidarem, mas vocês menosprezaram, vocês fizeram de uma forma que não me agradava. Essas pessoas, por exemplo, que matam os filhos, Deus deu como herança na mão dessas pessoas e as pessoas simplesmente matou a herança, aquilo que Deus entregou, aquilo que Deus confiou, e Deus vai cobrar tudo. Então a gente tem que ter sabedoria de Deus para administrar essa herança que Ele coloca nas nossas mãos. Quando Deus coloca num patamar elevado mesmo, num lugar destacado, Deus diz para você, Ele diz para você, eu estou entregando as suas mãos, estou confiando e eu quero que você dê o seu melhor, que você administre bem. E Saul não estava administrando bem. Saul estava com tanta vontade, com tanta sede no pote para matar os inimigos, que na realidade ele não estava matando os inimigos, ele estava matando os seus próprios amigos. O que eu entendo aqui é que Saul estava fazendo voto de tolo. Sabe aqueles votos assim que as pessoas fazem
fazem de tolo. E lá na frente, nos capítulos que adiante, no 15, você vai ver que quando Saul desobedece a Deus e vai fazer sacrifício do povo a Deus, uma coisa que ele não era sacerdote, que ele tinha que esperar o profeta Samuel para executar aquilo, e ele foi adiante, né? E fez lá e sacrificou o Senhor. O próprio Deus usa Samuel e fala para ele assim: olha, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? O que é melhor? Fazer holocaustos, fazer sacrifícios ou obedecer a palavra de Deus? Aí ele fala: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Para mim, não vale a pena se sacrificar se você não atende a minha palavra. Não vale a pena você se matar se você não está ouvindo aquilo que eu estou falando com você. Você está sacrificando à toa. Então Saul estava se sacrificando à toa. Até porque Jonatas, dá para entender que Jonatas nem prestava muita atenção naquilo que o pai falava, porque tem coisas aqui que você entende que é a mesma coisa. Meu pai é tão louco, fala tanta coisa, que para mim é indiferente. A palavra diz assim: Jonas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou o favo de mel, e levando a boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Ficou tão feliz que ele estava precisando. Sabe quando a pessoa estava precisando ali de um pouquinho de açúcar, né? Pois é, ele estava a precisar de açúcar ali no organismo dele, porque os olhos dele brilharam de alegria. Foi assim aquele momento: ai, que refrigério comer esse mel aqui, depois de uma guerra, cansados, exaustos. Ah? Já viu correr uma hora, quão cansativo é? Agora imagina passar dias e noites em uma guerra lutando, enfrentando os inimigos, sem dormir, sem comer, sem tomar banho, sem nada. E Jonatas era como Davi, sabe? Davi, na palavra, quando Davi fingiu-se de louco, né? Para fugir dos seus inimigos, Jonatas aqui me faz parecer que ele fingiu de surdo para comer o mel. Tipo assim, o que meu pai fala é indiferente, porque tem coisas que entram para um ouvido e saem para o outro. Porque Saul, ele tinha esse defeito. O defeito de Saul era assim, é querer agradar toda a gente, mas o principal, que era agradar a Deus, saía do percurso dele. E Jonatas, ele tinha isso, que era muito bonito. Ele enfrentava os inimigos, ele não tinha medo dos inimigos, ele enfrentou o próprio pai por causa de Davi, porque ele sabia que Davi estava certo e o pai estava errado. E nesse aspecto aqui deu para entender que Jonatas estava dizendo: ô pai, o senhor está errado, o povo está cansado, está exausto, deixa-o comer, deixa-o beber, não faça voto de tolos, não te sacrifique à toa, porque quem dá a vitória sobre os nossos inimigos é Deus. Já viu aquelas pessoas que falam assim: eu vou trabalhar até conquistar tudo aquilo que eu quero. E eu estava até ouvindo uma psicóloga que diz que se você quer ser perfeito em uma coisa, basta tirar 3 horas do seu tempo para praticar aquela coisa durante todos os dias. Então dá ali para uns 10 anos treinando. É verdade, quanto mais a gente treina alguma coisa, mais, né, perfeita a gente fica naquela coisa. E tem gente que fala assim: eu vou passar a vida toda trabalhando para conquistar. Olha, quando Deus quer abençoar uma pessoa, você pode trabalhar 10 anos da sua vida, que às vezes você não fez nada. Mas quando Deus fala assim: eu vou te abençoar, você trabalhou 1 ano, em 1 ano você conquistou muito mais coisas que em 10 anos que você trabalhou. Então, a promessa Deus faz e a confiança tem que gerar dentro de nós. E a prosperidade não vem das minhas mãos. Não sou eu que tenho o poder de prosperar alguma coisa. É Deus que prospera os frutos que estão nas minhas mãos. Porque dessas sementes que estão aqui dentro dos meus frutos, porque elas também, né? Engraçado, você pode ver que todo fruto tem uma sementinha. Para quê? Para dar continuidade ao crescimento, para não parar de semear e para não parar de colher. E na nossa vida é igual. Deus nos dá o quê? Continuidade de vida. Para todos os dias você falar assim: olha, Deus falando para você: hoje você colheu isso, mas não pare de colher, porque amanhã tem mais para colher. Amanhã eu quero te abençoar mais.
Aí amanhã chega e você recebe aquilo de Deus. Deus, não, mas não pare de colher, vai plantar. Planta para você colher. Então é por isso que Deus nos incentiva todos os dias a dar o seu melhor, a não procrastinar, a correr atrás dos seus objetivos. Por quê? Porque Ele sempre quer que você colhe. Ele quer que você colha e colha e colha. E quando você colher, você fala, não, Deus falou comigo. Deus falou comigo e pronto. E quando Deus fala com uma pessoa, está falado. Quando Deus faz uma promessa para mim, para você, ninguém tem o poder de fazer retroceder a palavra do Senhor. Então eu quero dizer para você, não seja como Saul, um tolinho, que às vezes a gente faz até propósito em cima da nossa família, né? A gente até obriga na nossa casa a fazer o mesmo propósito que nós, porque nós queremos mais vitória, e às vezes a pessoa não está preparada tão mentalmente como você para passar por tudo isso, entendeu? Então a gente tem que ter sabedoria. É igual aquela coisa, né? Até a pastora Helena Tanuri, ela fala eu até li uma vez o que ela disse, que Deus não tem nós como netos, Deus tem nós como filhos. Ou seja, cada um tem que conhecer o pai que tem. Então, os meus filhos não são netos de Deus, são filhos também. Então, cada um tem que ter a sua intimidade para com Deus. Entendeu? E eu ouvindo isso me fez entender que Deus nos tem como filhos. E Deus nos tem também como pessoas que estão aqui para semear. Então, se você semeia no reino de Deus, meu filho, você colhe no reino de Deus. Se você semear as coisas que Deus pede para você semear sem temer, Deus prosperará e fará você forte, grande nesta terra. A palavra diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se esse verso desse capítulo 127 do livro de Salmos entrar na sua cabeça, você vai entender que não vale a pena você lutar, acordar de madrugada, dormir tarde, comer mal, às vezes até vestir mal porque quer poupar dinheiro, porque a palavra está dizendo aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não estiver no negócio, em vão é a sua peleja. Deus estava dizendo para Saul, Saul, eu estou com você, eu estou nessa batalha. Então não vale sacrificar, não vale fazer sacrifício de tolo. E o que você está fazendo são sacrifícios de tolo. Mas o que mais deixou Deus frustrado com Saul foi ele ainda ocupar um lugar que não era dele como sacerdote, fazer sacrifícios, ofertas a Deus. Seu lugar, Saul, é como rei. E a gente tem que entender o nosso lugar. A gente tem que entender a nossa posição. É a mesma coisa, eu adoro música. Eu amo escutar música. Eu adoro escutar pessoas que têm o dom de cantar. Sabe, eu ir nos concertos e ver o talento das pessoas, os músicos a tocarem. Adoro ouvir isso. Mas se me colocarem com o microfone na mão para cantar, não vai sair nada, as pessoas vão sair correndo. Por quê? Porque eu não tenho dom para isso. Eu não nasci para cantar, entendeu? Esse não é o meu dom. Então, a gente sabe o lugar que nos cabe. A gente sabe o lugar que Deus nos chamou. Ele sabe, Ele colocou dentro de você e você sabe o que Ele colocou dentro de você. Porque é a mesma coisa de eu estar numa roda de advogados e todos eles serem advogados e eu não sou advogada. Mas aí eu querer me passar por uma coisa que eu não sou. Mas espera aí, esse não é o meu lugar, Deus não me chamou para isso. Eu respeito a profissão dele, mas a pessoa também tem que respeitar a minha, porque cada um no seu quadrado. E Deus muitas vezes ele abre os meus olhos, né? Porque nós é que tentamos ser cegos, mas Deus vem e abre os nossos olhos e fala assim, olha, você tem que saber o seu lugar. Isso acontece muito nas igrejas, né? Porque tem gente que quer cantar, pregar, tocar, dirigir, tudo você pensar, administrar, e não encaixa. Tem pessoas que não encaixam e quer temar e não frutifica, porque você está um pé de um fruto e você está querendo que nasça os outros frutos. Vamos dizer assim, você tem um pé de limão, mas você quer que nasça laranjas, mas você não é uma laranjeira.
Você é um limoeiro. Como você é um limoeiro, você vai dar limão. Agora, se você fosse uma laranjeira, você dava laranjas. Entende o contexto da coisa? Porque a natureza, gente, ela nos ensina. Ontem eu estive com o senhor dono de uma chácara e ele planta muita amora, tem muitos pés de amora, tem muitos pés de maçã. Não é para vender, é algo que ele planta porque ele gosta daquilo. Aí o que ele faz? Quando estão maduras, preparadas para ser colhidas, ele colhe, coloca dentro de um prato de plástico, né? Tipo aqueles de mercado que são fechados para venda. E ele vai na cidade, no centro da vila, ou ele passa no imobiliário, ou ele passa num banco. Ele tem muitos conhecidos e deixa lá para a pessoa falar: olha, eu trouxe isso. Ele sempre tem uma parada ali que ele para, de vez em quando ele vai na imobiliária, leva lá amoras, leva mirtilhos, leva muitas coisas. E eu estava com ele lá na quinta dele, né? E ele estava mostrando a casa dele e tudo. E ele falou assim: olha, essas amoras aqui estão boas para comer. Eu até comi muitas amoras nos pés que lá, né, ele tem. E ele falando, né, o tempo de cada uma. E depois eu vi daquelas amoras brancas que eu nunca tinha comido. Não sei se vocês já comeram. E depois tem aquela amora preta, depois tem aquela mais simples, né, que tem no Brasil, que é a amora vermelha. E eu comendo e eu vendo assim, gente, tudo tem um tempo. As amoras têm um tempo de nascer, as maçãs têm o tempo de nascer, tudo tem a hora. E cada árvore respeita o seu tempo. E a natureza, eu estava pensando, a natureza nos ensina isso, sabe? Deus fez na natureza, não foi porque ele achou, tudo muito lindo, não, é tudo com um propósito, até para nos ensinar e ensinar os seres humanos, que são cabeças duras, a entender que nós nascemos com um propósito, nós somos formados para gerar certos frutos. E tem pessoas, por exemplo, que têm talento para cantar, tem até uma cantora que eu não vou nem falar o nome dela, que não me interessa, mas essa cantora americana, ela canta, ela interpreta, ela dança. Então, assim, ela tem o talento e faz tudo muito bem. Canta bem, vai interpreta bem, vai dança bem, mas é algo dela, é algo artístico. Ela nasceu com esse talento, ela nasceu com esse dom. Então a gente tem que respeitar essa e colocar um limite, porque às vezes hoje eu estava até falando com uma colega minha que ela estava dizendo assim, às vezes a gente quer ser aquilo que a gente não é para passar para as pessoas e para que as pessoas se agradem e que você seja aplaudido por aquilo que você não é. E é isso que está acontecendo no mundo de hoje. A gente tem que ser o que a gente é. E cada um tem o seu talento aí dentro de você e a gente sabe aquilo que a gente tem. Eu sei quais são os meus talentos. Eu sei quais são as minhas capacidades. Eu sei aquilo que Deus colocou dentro de mim. Eu sei naquilo que eu sou boa e aquilo que eu não sou. E a gente tem que reconhecer isso. Porque quando a gente reconhece o que a gente é bom, a gente vai se tornar ainda melhor. Mas quando a gente tenta reconhecer que nós somos bons naquilo, mas na realidade você nem tem talento para aquilo, você vai ser horrivelmente o pior da sua turma. É verdade o que eu estou falando. Então Saul, ele tinha muitos atributos como rei. A palavra diz que aquele homem era muito bonito. Naquele tempo onde Saul nasceu, cresceu, não existia um homem tão lindo, tão grande como Saul, mesmo perfil de rei. Tinha tudo para ter um bom reinado. Mas o que Saul queria era sair daquilo que Deus o havia preparado. Saul era para administrar. Saul era para liderar. Saul era para ser guerreiro, porque ele foi guerreiro. Mas não sacerdote, não profeta, ele não nasceu para isso. E às vezes a gente confunde muitas coisas e por confundir, a gente coloca um stop nas promessas de Deus, porque as bênçãos começam a cessar, a providência começa a parar. Por quê? Porque nós estamos tentando frutificar numa árvore que você não nasceu para frutificar. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Aí sabe o que ele disse? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria.
É a mesma coisa, gente. Deus está falando para você fazer algo, você nasceu para isso e você está se rebelando contra Deus. É a mesma coisa Satanás. Lá no céu, ele nasceu, Deus não ele nasceu, Deus o criou, né? Quem nasce é o ser humano, mas ele foi criado para quê? Para estar lá regendo o coral de Deus. Esse era o encargo dele, esse é o papel. Aí ele se rebelou porque ele queria ser maior do que Deus, querendo ocupar um cargo que ele não foi chamado. E a palavra está dizendo aqui porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Isso você está trazendo o que? Maldição para você. O que uma feitiçaria faz na vida de uma pessoa? Atrasa, retarda, destrói, mata. Uma pessoa quando faz bruxaria, feitiçaria, magia, tudo você pensar de ruim para outra pessoa. Por quê? Porque ela está tentando parar a vida da pessoa em alguma área que incomoda ela. Não é? Porque tem mulheres assim, olha, eu vou lá fazer uma bruxaria para que o marido dela separe dela. Por quê? Porque ela está de olho no marido dela e quer que o marido dela fique com ela. Então ela está tentando parar a vida dela. E a rebelião, ela para as bênçãos de Deus na nossa vida. A rebelião, ele é pecado. E a palavra está dizendo assim, não é um pequeno pecado, é como o pecado de feitiçaria. Traz maldição para você mesmo. Destrói a sua casa, destrói a sua família, destrói você. E o que Saul estava fazendo era se rebelando contra aquilo que Deus falou, olha, rei, mas Samuel está demorando muito, né? Porque ele estava à espera que Samuel chegasse e o povo já estava à espera há muito tempo e o pessoal começou a se afastar, ou seja, um ia para um lado, um ia para o outro. Então, aquele conjunto, né, que estava ali, aquela roda toda, à espera para se sacrificar, o povo começou ali a se afastar. Então, para o povo não ir embora e para terminar, né, de fazer aquilo que ele queria, vai lá Saul. Vai lá sacrificar. E Deus não se agradou daquilo. E depois Deus falou para ele, Saul, você vai para uma guerra e você vai matar tudo. Tudo. Sabe o que ele fez? Ele trouxe os animais daquele reino e ainda trouxe o rei, que era Amaleque. Aí foi o pingo d'água para Deus, porque o que é que Deus falou? Ô Saul, eu te chamei de uma tribo. A palavra fala assim que Deus falou assim para Saul: eu te chamei, tu ainda sendo pequeno aos teus olhos, porque você nem você mesmo se considerava. Você não foi cabeça das tribos de Israel e Deus não te ungiu como rei sobre eles? Você era pequeno, da tribo mais pequena. Eu te chamei como rei. E por que você está me desobedecendo? Eu pedi para você matar Amaleque, ele não matou. Eu pedi para que você não trouxesse nada de lá, e você trouxe. Eu pedi para você não sacrificar, e você sacrificou. Fez tudo ao contrário. Aí criou dentro isso para Deus é rebelião. É a mesma coisa de Deus falar, faça isso e você não faz e você faz ao contrário e você está achando que está agradando a Deus, mas Deus falou, mas eu já pedi para você fazer isso, não aquilo. Aí fica aquele, né, questionamento, né? Mas e Saul era bom para desculpas. Saul tinha desculpas para tudo, mas nunca reconhecia o seu erro. É isso que desagradava a Deus. Por isso que Deus chamou, sabe quem? O filho de Jessé, Davi. Porque Saul tinha desculpa para tudo. Tudo que você pensar, ele tinha na ponta da língua. Mas Davi não. Davi, quando pecava, fui eu, Senhor. Fui eu que fiz. Não, eu errei mesmo. Eu errei. O teu servo errou. O teu servo falhou. E Saul sempre com aquelas desculpas. E o Senhor disse através do profeta Samuel: eu não tenho prazer em holocausto, eu não tenho prazer em sacrifício, eu tenho prazer em que obedeça a minha palavra. Então, nós vemos nesses versículos que eu falei aqui para você do 14, que Saul fazia voto em cima do povo, cansado, fadigado, então não tinha sabedoria nem para liderar o povo, nem para estar à frente de um exército. Então ele já começou a falhar e começou a agir de forma
que desagradava o coração de Deus, e Deus não, já estou enviando Samuel para escolher outro rei. E assim vocês sabem a história. Vocês sabem o fim de Saul, vocês sabem como ele morreu. Até Jonatas, ele morreu na guerra, né? Até mesmo por causa do pai. Acredito, né, que também não ia abandonar o pai, então ele ficou na guerra com o pai. Mas também a cabeça dele rolou, porque teve um rei que não tinha muita sensatez. Era insensato, era aquela pessoa que queria sangue, né, como se diz, olho por olho, dente por dente. Era Saul. Então, o que eu quero dizer através dessa mensagem do primeiro livro de Samuel 14 para você, a partir do versículo 24, é que nós temos que entender o limite, não só o nosso limite, mas o limite também das pessoas que estão à nossa volta. A gente tem pessoas, tem cônjuge que insiste tanto numa coisa, você talvez até esteja preparado para aquela coisa, mas o teu companheiro, a tua companheira talvez não esteja. Você tem que entender o limite da pessoa, você tem que entender a hora da pessoa, e Saul não entendia isso. Então Davi foi um bom rei porque ele conhecia muito bem os seus soldados, e ele estava sempre na luta, e ele sabia que cansava, e quando cansava, vamos parar, né? Quando estamos exaustos, chegou o momento de parar, ganhar força e recomeçar. E o que esse povo aqui queria, que seguia Saul, era: nós precisamos agora descansar um pouco, comer porque nossa barriga está vazia, e depois, quando for a hora certa, voltarmos de novo para a guerra. Olha, Deus está dizendo para você através dessa palavra, sabe? Não deixa esse espírito de rebelião entrar dentro de você, porque a rebelião é pecado. Talvez Deus está te dando algo, né? Uma ferramenta aí nas suas mãos. E você sabe que é uma ferramenta que vai fazer uso, que é a chave principal para você mover o cenário. Mas você não quer porque, mas isso não é para mim, eu não nasci para isso. Mas você sabe que lá no fundo você gosta disso, que você nasceu para isso. Mas você cria essa barreira. E você está criando esse espírito de rebelião, e é um pecado que está, não só bloqueando, mas está impedindo as bênçãos de Deus de chegar até você. Olha, uma coisa, a gente tem que descobrir aquilo que Deus nos chamou. A primeira coisa que você tem que descobrir em Deus: Deus, para que eu vim nesse mundo? Qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida e através dela? O dia que você se descobrir em Deus, você vai ter sucesso nesse descobrimento. O dia que você chegar diante de Deus e falar: Senhor, tem pessoas que não sabem ainda, mas o dia que você descobrir, porque você, na realidade você até sabe, mas você não tem certeza, sabe? Tem pessoas, gente, que vieram para ocupar alto escalão, né? Vieram para ocupar lugares de alto escalão. Tem pessoas que vieram para ser servos, sim, para servir. E tem pessoas que vieram até para mandar. Mas isso é tão injusto. Mas quando o propósito que Deus colocou dentro de nós é esse, é aí que você se sente bem. De ser servo ou de ser servido, é aí que você se sente bem, porque você está no lugar aonde Deus te colocou. Porque eu tenho certeza que se Deus tivesse chamado Saul como sacerdote desde o início, um bom sacerdote também ele seria. Mas Deus chamou como rei, então ele tinha que executar as coisas de rei, não de sacerdote. É difícil às vezes a gente, né? Porque a gente fala: mas eu sei fazer de tudo. Eu sei fazer muitas coisas na minha vida. E é bom a gente saber. É bom a gente conseguir as coisas com as nossas próprias mãos, não é? Sem ficar dependendo dos outros. É excelente. Mas tem coisas que para servir os outros eu tenho que ser mesmo excelente naquilo. Eu não posso ser meio termo, eu tenho que ser excelente. E nessa excelência é aí que está o seu dom. Porque quando eu descubro o meu dom, eu sou excelente naquilo que Deus colocou dentro de mim. E para ser excelente, você tem que dar o seu melhor. Então Saul poderia ser um excelente rei? Com certeza. Mas ele confundia muitas coisas. Ele não sabia liderar, ele não sabia sacrificar, mas uma coisa ele era bom para mandar. Aqui você vê aqui que ele gostava de mandar nas pessoas. E um verdadeiro líder não é o que é servido, o verdadeiro líder é o que serve.
Você observa que Jesus servia. Ele veio para servir. Ele veio para curar. O que é curar? Servir uma pessoa. O que é libertar? Servir uma pessoa. Então, quem coloca isso no coração? Não, eu não vim para ser servido. Eu prefiro servir do que ser servido. Aí, no momento que você começa a pensar dessa forma, você se torna grande no reino de Deus. Porque muita gente quer ser grande, mas é pequeno no reino de Deus. Mas quando a humildade entra dentro de você, fala assim, não, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Por quê? Porque Deus me colocou aqui com um propósito. Aí esse propósito se torna grande. E não só dentro de você, mas exteriormente as pessoas começam a observar que há uma luz diferente, que há algo diferente, que você veio cumprir o seu chamado e você vai cumpri-lo. Eu tenho certeza que essa palavra está aí no coração de vocês, que vocês entenderam o que o Espírito Santo de Deus está falando, porque essa palavra também falou comigo. E eu sei que está falando com vidas aqui, sabe? Não tenta você ser uma laranjeira se você é um limoeiro. Não tenta você ser uma vide se você não nasceu para gerar uvas. Cada um tem a sua qualidade, cada um de nós aqui tem as suas qualidades. Cada um de nós aqui tem o seu dom. Entendeu? Não precisa ocupar lugar de ninguém. Cada um tem o seu espaço nessa terra. Cada um Deus preparou com um propósito. Descubra o teu propósito, se ainda você não descobriu. Sabe por quê? Porque quando você descobrir que o fruto que você está gerando não é da árvore que Deus te fez, aí você vai entender, não. É por isso que não está dando nada certo, por isso que está travando tudo. Mas o dia que você descobrir que esse fruto que você está gerando é o certo, é correto, você vai ver como vai frutificar, você vai ver como vai multiplicar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, um excelente fim de semana aí pela frente, né? Nesse sábado, domingo, cheio de livramentos e bênçãos da parte do Senhor. Que Deus renove a sua vida e fortaleça o teu coração nele, que precisa ser fortalecido, Deus tem o poder de fortalecer. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. E até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.